Aí. Todo mundo caladinho. Bom, hoje nós vamos fazer não é uma retrospectiva, porque é o último nosso encontro do ano de 2021. Então, eu queria que a gente tivesse, em vez de retrospectiva, que a gente fizesse uma expectativa, né, para o ano de 2022, que está aí já nas portinhas, né, 3 dias mais e a gente já está welcoming o ano de 2022. Então, uma coisa que eu noto é que ninguém observa o dia 1º de janeiro com indiferença, né? Tem sempre uma expectativa, ou uma expectativa de coisas boas que estão por acontecer, ou expectativas de, graças a Deus, que já acabou esse para começar o outro, ou expectativa de ansiedade, de medo. Eu não sei o que vai trazer, os 2 últimos anos não foram tão bons, então será que esse também? Então, assim, tem várias maneiras que a gente pode encarar essa chegada do novo ano, né? Ao observarmos e conversarmos com pessoas, veremos que todos têm uma visão reflexiva, né? Todo mundo, de alguma maneira, pondera, né? Ou um estilo de vida que eu quero mudar, ou planos que eu quero fazer. Eu sempre ouço dizer que nos é dado a cada final de ano um livro, né? Um caderno de páginas em branco, que a gente tem a canetinha para escrever essa história, né? Então, cada um de nós vai escrever a sua história, né? A gente não pode se limitar no que passou, a gente tem que estar firme, antecipando a bênção que Deus tem para nós no futuro. Quantos de nós, ao olharmos, nos perguntamos como quero que seja a minha vida espiritual no próximo ano? Raramente alguém pensa assim, né? A gente tem planos de trabalho na vida profissional, planos de saúde, planos de fazer exercício, de emagrecer, de um monte de planos, mas o nosso relacionamento com Deus, eu acho que pouca gente pensa nisso como um goal, como uma coisa que eu quero alcançar no próximo ano, né? Eu quero mais intimidade, eu quero mais de Deus na minha vida, eu quero refletir mais a presença de Deus. Como posso aperfeiçoar o meu relacionamento com Deus e viver uma vida com propósito? Né? Então, o que eu queria hoje desafiar a gente, esse pequeno grupo aqui, que está toda semana, né, fiel ali, ó. Não é fiel a mim, é fiel a Deus, é fiel ao conhecimento, né, a buscar o evangelho, a buscar o conhecimento da palavra de Deus. Estamos mais preocupados com as coisas desse mundo, que são perecíveis e passageiras, do que com as espirituais, que são eternas. Hoje a gente ontem eu terminei a leitura da Bíblia, e a gente lendo o livro de Apocalipse. É tão lindo a gente pensar assim, eu não entendo tudo, é muito complicado, eu não tenho a visão de tudo que significa, mas uma coisa eu sei, Jesus vai vencer o inimigo, e vai existir um novo céu e uma nova terra. E a gente vai voltar àquele estado original que Deus criou o homem, para estar em perfeita comunhão com ele, sem que exista mal nenhum. Isso vai... Tudo que... quando vocês chegarem lá, vocês vão ver, no capítulo 19, 20, vai ser destruído tudo, céu, terra, mar, vai acabar tudo, vai rolar assim como um pergaminho, e vai ser criado uma nova terra, né? Como aquele do jardim do Éden antes do pecado, né? E a serpente vai ser destruída. Inclusive, fala exatamente isso, da serpente que será destruída pelo Cordeiro de Deus, pelo leão da tribo de Judá. Então, a gente precisa ter isso na nossa mente, né? Não podemos... Claro que a gente tem que ter sonhos e ambições com coisas com relação ao nosso futuro, mas que a nossa vida pessoal com Deus seja um objetivo importante na nossa vida, que tenha um lugar de prioridade, né? Que às vezes a gente deixa lá para o finzinho, né? A gente vai...
a família, o trabalho, a saúde, aí vem a fé, fica lá, né, no cantinho, lá embaixo. As pessoas querem ter a segurança de encontrar um futuro previsível para o novo tempo. Vemos nos jornais páginas e páginas cedidas às previsões do tempo, horóscopos e tarôs e mapa astral, tudo isso que todo mundo procura fazer, né, no final do ano, para saber o que espera no ano seguinte, né? Nós, os cristãos, buscamos as previsões do futuro na Bíblia. O salmista Davi nos adverte sobre o que fazer com relação ao futuro. Ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega. Gente, é tão simples e é tão difícil, né? Entregar, confiar, né? É uma coisa assim que a Bíblia fala tantas vezes e às vezes parece tão difícil. Jeremias 29:11 diz assim: eu sei os planos que eu tenho para você, planos de paz, de prosperar, não de destruir, não de guerra, não de conflito. Então, isso é Deus falando para mim e para você, né? Aqui ele estava falando para Israel, mas a gente pode tomar, se ele falou isso para Israel, ele fala para mim também. Ele tem planos de prosperar, planos de bênção para as nossas vidas. Ano novo, desafios novos, horizontes novos, relacionamentos novos, compromissos novos, vitórias novas, mas também dificuldades novas, conflitos novos, responsabilidades novas. Tudo depende de como acolhemos um novo tempo. Entretanto, a certeza que trazemos em nossos corações, minhas queridas, é que o nosso Deus continua o mesmo. Ele é o mesmo, ele nunca muda, ele é infalível. Em Êxodos, fala assim: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade. Às vezes, como a Renata mencionou do Velho Testamento, né, que é difícil, que é cansativo de ler, a gente vê um Deus severo, né? Mas ele foi tão longânimo, né? Ele deu tantas oportunidades para o povo de Israel, para eles se converterem, para eles mudarem de caminho, né? E Deus, por isso que ele retardou tanto, né, a justiça, o juízo dele. E o mesmo acontece em Apocalipse. Vocês leem agora os comentários que eu coloquei lá, né? É a mesma coisa. Deus está tardando em voltar, por quê? Porque ele está dando oportunidade às pessoas que estão longe dele para voltarem. Ele não quer que ninguém se perca. Ele quer que todos sejam salvos, que todos estejam com ele, né? Ele nos ama tanto. Deus é fiel. É uma afirmação comum nos nossos dias. Todo mundo fala isso, né? Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é pai. Deus é grande. Mas e eu? Eu sou fiel? A maioria das vezes, não. Mas, independente da minha atitude, da minha resposta, ele continua fiel. Duvidamos, questionamos, mesmo assim, ele é fiel. E continuamos em cada amanhecer provando da fidelidade do Senhor em nossas vidas. Então, se sabemos que ele é fiel, por que vamos temer o futuro? Por que temer e se deixar dominar pelas preocupações e ansiedades? Se Deus, em sua fidelidade, tem tudo sob controle. Nada eu posso fazer para mudar o plano de Deus. É Ele que está no controle. Consideramos este ano 3 aspectos com relação ao nosso futuro. Primeira coisa, ela exige de nós fé e disposição de ir adiante. Isso significa ter fé e ação, né? A fé não é só acreditar, a gente tem que acreditar e atuar na nossa fé, né? Se eu acredito, mas fico preocupada, não serve de nada. Para que eu vou ter fé? Fé em quê que eu tenho? Né? Eu tenho mais fé numa cadeira, que eu vou sentar e ela não vai deixar eu cair, do que eu tenho num Deus que me ama e me criou e cuida de mim
de que Ele vai tomar conta de cada etapa da minha vida, de cada desafio que Ele deixa passar, porque a gente vê que Deus tem o escudo dele, os anjos do Senhor estão ali protegendo a gente, eles recebem as flechadas do inimigo, mas de vez em quando umas passam. E essas que passam é para fortalecer a nossa fé. Às vezes Deus permite de propósito, né? Então vamos confiar que essas diversas provações que às vezes aparecem, umas mais fortes, outras não tão fortes, são para aperfeiçoar nossa fé, para fazer com que nós confiemos mais naquele que tem o poder de nos livrar, naquele que é fiel para carregar a gente através das dificuldades. Nenhum mar em nossas vidas vai se abrir sem que nós marchemos. Lembra da história de Moisés, né? Moisés, quando se deparou com o Mar Vermelho, era aquele marzão na frente e o exército de Faraó atrás. E agora? Não tinha lugar para correr, né? Então, a única coisa que Deus disse foi: marcha, aí em frente, toca no mar, e aí o mar abriu, né? Às vezes a gente precisa dar aquele primeiro passo de fé, né? De fé. Deus, não estou vendo, não estou sentindo, mas eu vou acreditar, né? Depois, no final, depois que Moisés morreu e Josué assumiu, quando Josué cruzou o rio Jordão, 10 minutos. Quando Josué cruzou o rio Jordão, Deus não abriu o rio antes do povo entrar. Eles tiveram que pisar primeiro. Quando os sacerdotes pisaram na água, aí a água se abriu. Então, às vezes, a gente precisa ter essa atitude de fé, de não acredito, não estou vendo, mas eu quero confiar. Então, essa atitude de fé e confiança. Vamos marchar. Em segundo lugar, devemos definir onde está apoiada a minha fé e a minha confiança. Temos confiado nas promessas de Deus ou confiamos nas pessoas, nas superstições, né, na ciência? Às vezes a gente confia mais na medicina do que no médico dos médicos, né, que tem o poder de dar vida quando todos os outros médicos falam já não tem mais jeito, né? Então a gente tem que saber em que está apoiada a minha fé. Aprendamos a falar como salmista, que diante das dificuldades que apresentavam, sempre recorria àquele que tinha poder para livrar não apenas o seu corpo físico, mas também a sua alma. Salmo 39 diz assim: mas agora, Senhor, que hei de esperar? Minha esperança está em ti. Somente em Deus eu encontro paz, e nele ponho a minha esperança. Então, em cada diferente situação que Davi se encontrava, às vezes ele falava, aqui no Salmo 46, ele conversando com a alma dele, ele falava: por que você está triste, minha alma? Espera em Deus, confia. Então, às vezes, a gente tem que falar para a gente mesmo. Eu falo que, às vezes, eu falei isso semana passada, fake until you make it, né? Então, a gente tem que falar para a gente mesmo, reafirmar essa postura de fé que a gente tem, baseada na Bíblia, né? Eu acho que, por agora, vocês têm conhecimento suficiente de versículos da Bíblia que podem te encorajar, que podem te animar quando você estiver debilitada. E, por fim, temos que ter uma direção, um alvo, um ideal. Ninguém chega a lugar nenhum se não marchar em direção ao ideal. Mas o nosso ideal tem que ser colocado aos pés de Jesus. Porque a Bíblia diz, em Provérbios, diz que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa desses planos vem do Senhor. Então, os meus planos, eu tenho que falar: Deus, está de acordo com o que o Senhor quer para mim? Meus planos para o ano de 2022 são esses. São esses os planos que o Senhor tem para mim? Porque, gente, a gente às vezes pensa que a gente sabe o que é melhor para nós, mas Deus sabe muito melhor do que a gente, né? Porque Ele está vendo lá de cima, igual quando a gente está viajando de avião, né? Quando o avião levanta aí no Rio, vocês podem ver tudo, né? Vocês veem a Urca, vocês veem o Cristo Redentor, as praias, tudo lá de cima. E é assim que Deus vê a nossa vida, Ele vê tudo. Quando você está embaixo, você só vê o que está na sua frente. Mas se você levanta o voo, você vê com uma amplitude muito maior.
né? E é assim que Deus nos vê. Ele vê o nosso futuro, ele sabe do nosso passado, né? Então, que a gente possa entregar os nossos planos para ele, mas não vamos deixar de planejar, não vamos deixar de sonhar, independente do que, né? A gente hoje está bem desanimada por causa do Covid, por causa da política, que está um desastre no mundo inteiro, ninguém está escapando, né? Ninguém está escapando, é o mundo inteiro que tá pesado. Então, vamos confiar, né? A gente não pode desanimar. Por quê? Porque eu não sou uma cidadã desse mundo. A minha pátria é eterna, né? Então, a gente tem que viver nesse mundo, mas como cidadão do Filho de Deus, trazendo esperança para as pessoas que estão à nossa volta. O alicerce dos nossos sonhos e projetos de vida é Jesus. O Salmo 27 fala assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, não adianta você colocar alarme, você colocar tudo na casa. Se Deus não está guardando, o ladrão vai entrar. A gente tem que confiar que Ele tem poder para cuidar. Provérbios 16 diz assim, é o que eu disse antes, que as pessoas fazem planos, mas a resposta vem do Senhor. Vamos contar os nossos sonhos a Deus. Só Ele tem o poder de realizá-los. Só Ele sabe o que é melhor para nós. O apóstolo Paulo nos diz que devemos avançar para as coisas que estão diante de nós, prosseguindo para o alvo. E o nosso alvo principal deve ser obedecer a Deus e fazer a sua vontade. Paulo, em Filipenses 3, diz assim: é claro, irmãos, que não penso que já consegui, porém, uma coisa eu faço, esqueço do que fica para trás. Não adianta ficar carregando, chorando o que passou em 2021. Vamos seguir para o alvo. Vamos prosseguir. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Esse é o nosso prêmio. No seu último encontro com seus amigos, os discípulos, Jesus disse a eles que a vida nesse mundo não seria fácil. Mas, porque ele venceu, nós, os que estamos com ele, também venceríamos. João 16:33 diz assim: eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Nós, os que colocamos Jesus como centro das nossas vidas, podemos experimentar paz em nossos corações, independente das tempestades à nossa volta. Deus é fiel e tem cuidado de nós. Cabe a nós escolher se queremos que Ele cuide ou não. Ele é fiel, Ele vai cuidar e já tem cuidado, mas basta eu aceitar essa ideia, né? Tomar posse dessa ideia. A escolha é minha, é sua. Ele continua o mesmo, sempre fiel e grande em misericórdia. Que neste ano de 2022 possamos marchar adiante, nos comprometer com Deus e prosseguir para o alvo, independente das circunstâncias. Feliz Ano Novo, que Deus continue nos abençoando e cuidando de nós. Amém.